Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell. Estamos na nossa audioaula de História com a correção da atividade sobre a civilização egípcia para o sexto ano. Primeira questão. Em relação à arte do Egito, assinale a alternativa correta. Letra A. Visava a valorização individual do artista. Letra B. Manifestava as ideias estéticas com representações da natureza, evitando a representação da figura humana. Letra C. Destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além-túmulo. Letra D. Aproveitava os hieroglíficos como ornamentação. Ou letra E. Era uma arte abstrata de difícil interpretação. Como resposta a essa primeira questão, a alternativa C. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo. Segunda questão. Sobre a organização do Estado egípcio, devemos considerar incorreto. Letra A. Consistia numa monarquia despótica de origem divina. Letra B. Para aumentar o prestígio do faraó, divinizaram-no e proclamaram um grande deus. Letra C. O Estado dirigia a economia e controlava a produção. Letra D. O faraó não era visto como um deus, e sim como apenas uma representação da divindade. Ou letra E. O faraó exercia ao mesmo tempo o papel de juiz, rei e sacerdote. Como resposta a essa alternativa da segunda questão, nós temos letra D. O faraó era visto como um deus, e sim como apenas a representante da divindade. Então, essa letra D é a incorreta. Terceira questão. Sobre a civilização egípcia, assinale a alternativa correta. Letra A. O Egito está situado às margens dos rios Tigre e Eufrates. Letra B. O Egito não se desenvolveu porque não tinha nenhum rio para contribuir com as enchentes e molhar suas terras. Letra C. Por volta de 2200 a.C., ocorreu a unificação dos reinos do Alto e do Baixo Egito, sob a única coroa. Letra D. O faraó era ao mesmo tempo rei e divindade descendente dos deuses da mitologia egípcia, como Amon-Ra, o deus Sol. Como resposta a essa terceira questão, nós temos letra D. O faraó era ao mesmo tempo rei e divindade, descendente dos deuses da mitologia egípcia, como Amon-Ra, o deus Sol. Quarta questão. Os primeiros povoadores do Vale do Nilo, que mais tarde constituíram a civilização egípcia, ocuparam a região no período paleolítico. Até o início do século XIX, a história do povo egípcio era pouco conhecida. As informações existentes eram obtidas por meio das obras de historiadores gregos e romanos. O maior historiador grego que se dedicou a narrar a história egípcia foi letra A. Homero, letra B. Solon, letra C. Heródoto, letra D. Tito Livio ou letra E. Hipócrates. Como resposta a essa quarta questão, nós temos letra C. Heródoto. Quinta e última questão. No Antigo Egito, a maioria da população vivia em condições materiais precárias de existência. Constituía um grupo privilegiado da sociedade egípcia. Letra A, os felares. Letra B, os artesãos. Letra C, os escravizados. Letra D, os sacerdotes. Como resposta a essa quinta e última questão, alternativa D, os sacerdotes. Repetindo as questões. Primeira questão. Em relação à arte do Egito, assinale a alternativa correta. Letra A. Visava a valorização individual do artista. Letra B. Manifestava as ideias estéticas com representações da natureza, evitando a representação da figura humana. Letra C. Destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além-túmulo. Letra D. Aproveitava os hieroglíficos como ornamentação. Ou letra E. Era uma arte abstrata de difícil interpretação. Como resposta a essa primeira questão, a alternativa C. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo. Segunda questão. Sobre a organização do Estado egípcio, devemos considerar incorreto. Letra A.
Consistia numa monarquia despótica de origem divina. Letra B. Para aumentar o prestígio do faraó, divinizaram-no e proclamaram um grande Deus. Letra C. O Estado dirigia a economia e controlava a produção. Letra D. O faraó não era visto como um deus, e sim como apenas uma representação da divindade. Ou letra E. O faraó exercia ao mesmo tempo o papel de juiz, rei e sacerdote. Como resposta a essa alternativa da segunda questão, nós temos letra D. O faraó era visto como um deus, e sim como apenas a representante da divindade. Então, essa letra D é a incorreta. Terceira questão. Sobre a civilização egípcia, assinale a alternativa correta. Letra A. O Egito está situado às margens dos rios Tigre e Eufrates. Letra B. O Egito não se desenvolveu porque não tinha nenhum rio para contribuir com as enchentes e molhar suas terras. Letra C. Por volta de 2200 a.C., ocorreu a unificação dos reinos do Alto e do Baixo Egito, sob a única coroa. Letra D. O faraó era ao mesmo tempo rei e divindade descendente dos deuses da mitologia egípcia, como Amon-Ra, o deus Sol. Como resposta a essa terceira questão, nós temos letra D. O faraó era ao mesmo tempo rei e divindade descendente dos deuses da mitologia egípcia, como Amon-Ra, o deus Sol. Quarta questão. Os primeiros povoadores do Vale do Nilo, que mais tarde constituíram a civilização egípcia, ocuparam a região no período paleolítico. Até o início do século XIX, a história do povo egípcio era pouco conhecida. As informações existentes eram obtidas por meio das obras de historiadores gregos e romanos. O maior historiador grego que se dedicou a narrar a história egípcia foi letra A. Homero, letra B. Solon, letra C. Heródoto, letra D. Tito Livio ou letra E. Hipócrates. Como resposta a essa quarta questão, nós temos letra C. Heródoto. Quinta e última questão. No Antigo Egito, a maioria da população vivia em condições materiais precárias de existência. Constituía um grupo privilegiado da sociedade egípcia. Letra A, os felás. Letra B, os artesãos. Letra C, os escravizados. Letra D, os sacerdotes. Como resposta a essa quinta e última questão, a alternativa D, os sacerdotes. Até mais, um forte abraço, pessoal.